Você não ama demais. Você tem medo de ser deixado, deixada, e esse medo está decidindo as suas relações antes mesmo de você perceber. São pessoas que realmente são inseguras, que não têm segurança emocional, não têm o seu senso de valor definido e a todo momento entra no relacionamento, mas já com medo de realmente ser deixado de lado. Você sente ansiedade quando a pessoa demora a responder, você interpreta o silêncio muitas vezes como uma rejeição, você pensa demais, você se antecipa, você se apega rápido, porque lá no fundo existe um medo constante que fica gritando aqui na sua mente: e se ele for embora? E se ela me trocar? E se eu não for o suficiente? Você não está só amando, você não está só amando, não. Mas você está tentando garantir que não será abandonado. E isso te faz você aceitar menos do que você realmente merece, aceitando migalhas, se esforçar demais enquanto a outra pessoa não faz nem um pouco caso, muito menos do que você para fazer dar certo, se anular, ou seja, fazer com que aquela outra pessoa, vamos dizer, tome conta da relação e você anule, se você vive em função daquela pessoa e se adaptar para não perder, ou seja, deixar que a pessoa coloque as cartas na mesa assim que você tome algum, imponha limites, imponha respeito, aí você vive tentando evitar o fim, porque talvez só existe isso dentro de você. Porque o medo do abandono não começa só na relação, ela começa muito antes, por muitas vezes muitos gatilhos mentais, ou porque as nossas experiências de várias situações que já aconteceram na nossa vida no passado, que infelizmente acabam influenciando no nosso presente. Ela nasce quando você aprende de alguma forma que o amor ele é instável, que presença não é garantida, que você pode ser deixado. Então você cresce tentando ser perfeito, tentando ser suficiente, tentando ser escolhido, mas o amor ele não se mantém por esforço excessivo e o medo não constrói segurança. E saiba de uma coisa, porque aquilo que é saudável não causa medo, não te perturba, não te faz você se anular, não, pelo contrário. E é isso que muitas pessoas aqui, né, principalmente que já passaram por isso ou estão passando por isso, não entendem. Agora, imagine essa cena, a pessoa está ocupada, só isso, mas sua mente já cria um cenário inteiro. Nossa, ela está diferente, ela está perdendo interesse, porque tem outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa às vezes está ocupada, está trabalhando, está em um lugar muitas vezes que naquela hora não é possível responder, e a pessoa desesperada por uma resposta já começa a pensar mil coisas. Você sente o peito apertar, aí manda mensagem, pede confirmação e ainda precisa ouvir: eu gosto de você. Mas a gente precisa entender que as verdadeiras sinceridades é aquilo que é demonstrado, porque o verdadeiro amor, claro, é muito bom. Quem que não gosta de ouvir: olha, eu te amo, eu gosto de você, eu quero estar com você? Quem que não gosta de ouvir palavras bonitas? Mas o verdadeiro amor é aquele que é demonstrado com ações de empatia, ações de cuidado, ações principalmente de fazer a pessoa se sentir bem. Ou seja, e aí quando você ouve, você sente alívio, mas aquele medo de você ser abandonado não vai embora, ele só adormece até a próxima ausência. Muitas vezes essa ausência é um trabalho, você está no trabalho, você está, porque dentro do trabalho você não vai poder ficar o tempo todo no telefone. Quando você está dentro de uma faculdade, assistindo uma aula, você não vai ter como ficar o tempo todo no telefone. Ou muitas vezes você está em um lugar que é proibido se usar o telefone, você precisa desligar o telefone. Então a pessoa que começa a criar uns cenários ali
e começa a inventar coisas, muitas vezes da própria mente dela. E isso não é amor tranquilo, e isso é um alerta constante, porque o medo de abandono ativa o sistema de ameaça no cérebro, porque todos nós, seres humanos, temos aquela sensação de ameaça. Por exemplo, sabe aquela intuição quando você anda na rua e de repente você sente que aquela rua é perigosa, então, ou muitas vezes quando você algo tipo assim, você está parece aquela sensação que você está sendo seguido durante a noite e sabe que é perigo. Então isso é o sistema de ameaça do cérebro, que serve para nos proteger. Só que infelizmente a pessoa, quando ela tem essa coisa de ser abandonada, esse sistema fica apitando no cérebro dela o tempo todo, e qualquer sinal mínimo vira perigo. Muitas vezes não é nada, você não reage ao presente, você reage à memória, o que? Emocional. E é por isso que você se apega rápido, sente o ciúme intenso, sofre antes de acontecer, termina antes de ser terminado, porque você prefere sair do que ser deixado. E isso é autodefesa e muitas vezes questão de ego. E é essa defesa que sabota o que poderia ser saudável, e muitas vezes a outra pessoa não entende que o problema não é com ela, mas é com você. Agora eu preciso ser firme, honesto e duro com você para você acordar. Se fosse possível, até daria uns tapas na sua cara para você acordar. Agora, enquanto você continuar agindo por medo, vai continuar criando aquilo que você teme. Porque o medo, ele gera cobrança, cobrança gera pressão, e pressão vai gerando o que? Afastamento. E o afastamento confirma o medo, ou seja, a pessoa vai te deixar, porque nenhum ser humano da face da terra aguenta isso. Você não está sendo intenso, você está sendo inseguro. E insegurança não é fraqueza, mas que ela precisa ser encarada de frente, porque ninguém pode te provar diariamente que ninguém vai te abandonar. E isso precisa nascer dentro de você. Você precisa acordar para a realidade. E aqui o Labirintos Afetivos existe para quebrar esse ciclo. Porque aqui a gente fala de apego ansioso, trauma de abandono, dependência emocional, necessidade de validação, reconstrução de autoestima. Porque aqui você realmente aprende que o amor saudável não é vigilância, é confiança. Confiança não nasce do controle, nasce da segurança interna. Você não precisa deixar de amar, você precisa deixar de amar com medo de ser trocado, de ser abandonado. Porque talvez você não ame demais, talvez você só tenha medo de perder. Mas o amor não pode ser vivido com sobrevivência, não pode. Ele precisa ser vivido como escolha diária. É você se escolhe de verdade. Quando você não está tentando evitar abandono a qualquer custo, não. Você não nasceu para viver com medo constante de forma alguma. Você nasceu para viver com paz. Se esse vídeo tocou algo profundo em você e te chamou você à consciência da realidade da sua vida, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender a confiar. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente não aprende a amar com medo, a gente aprende a amar com consciência e inteligência. E se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário aqui ele é muito importante para nós. E se você quer compartilhar a sua história e precisa de uma orientação, de um conselho, e que a sua história também pode servir como vídeo e serve também para a edificação da comunidade de nosso público, mande sua história para labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.